Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre elaboração de orçamento. Mas a gente já conversou sobre isso bastante, mas a gente falou do individual e falamos do familiar. Hoje o nosso tema vai ser o orçamento empresarial, que também é fundamental. Se não for feito, o empresário vai ter problemas financeiros na sua empresa. Então precisa se planejar muito bem. Pelo contrário, ele tem que saber exatamente até mesmo para saber quanto que ele cobra pelo seu produto. Então ele tem que se planejar muito. E o planejamento financeiro, a elaboração de um orçamento é extremamente importante. Então a gente vai ver nessa aula caracterizar alguns fatos a respeito do orçamento empresarial. Vamos entender a importância do orçamento empresarial dentro do seu planejamento e vamos analisar um pouquinho, começar a análise dentro de um planejamento empresarial. Vamos ver alguns quesitos que podem fazer parte dele, né? Se o orçamento individual individual ou familiar, a gente anota todas as despesas e as receitas. No empresarial não vai fugir a regra, vai continuar fazendo isso. Ele precisa anotar muito bem tudo que ele recebe e tudo que ele gasta para exatamente colocar ali. Por quê? Dentro do empreendimento, dentro de uma empresa, qual é o objetivo? Ele ter lucro. Mas para ter lucro, ele às vezes precisa investir. Então ele precisa ter um saldo para conseguir fazer esses investimentos para aumentar o seu próprio lucro, né? Então ele precisa estar controlado, porque ele não pode ficar, por exemplo, um empresário pequeno, né, uma MEI, não pode ficar tirando dinheiro do seu dinheiro pessoal toda hora para a empresa. Tem que estar duas coisas separadas. O que é orçamento familiar dele é uma coisa, o orçamento da empresa é a outra. Então são duas entidades separadas ali e que são extremamente importantes. Por exemplo, dentro de uma empresa, no caso do nosso orçamento individual e no nosso orçamento familiar, é muito fácil. A gente já entendeu o que são as despesas e os que são as receitas. E no caso de uma empresa, o salário de funcionários é uma despesa, né? Ou a compra das matérias-primas são despesa, os investimentos que vão ter ali, nesse momento, até ele vai ser uma despesa para depois se tornar, obviamente, uma receita, né? Todos esses elementos fazem parte de um orçamento empresarial, ou seja, o orçamento de uma empresa que a gente chama de empresa de uma pessoa jurídica, enquanto nós somos uma empresa, não somos uma empresa, somos uma pessoa física, né? O governo vê a gente como uma pessoa física e as empresas como pessoa jurídica. São duas pessoas diferentes legalmente. Assim, as despesas das pessoas físicas, no caso dos indivíduos e famílias e empresas, também devem ser controladas as suas receitas e as suas despesas. Então, a gente precisa muito planejar dentro de uma empresa, mais ainda o planejamento para fazer um controle orçamentário muito grande, porque depende não apenas de você ou da sua família, depende às vezes de dezenas de famílias ou até de centenas de famílias que fazem parte daquela empresa, então tem que ser muito controlado para não acontecer isso. Vamos agora já para uma prática. Eu sempre gosto que a gente comece exatamente pensando praticamente, né? Eu gosto muito na questão do orçamento, exatamente porque além de professor, eu também sou contador. Então eu gosto sempre de estar falando. E as pessoas, às vezes, mesmo lá na época que eu fiz o curso de ciências contábeis, as pessoas não tinham muito controle sobre isso, os próprios alunos, porque não teve uma educação financeira. Vocês estão tendo a oportunidade agora de fazer essa análise. Então vamos lá. Aqui eu tenho um orçamento empresarial aqui, ó. A receita da empresa e algumas despesas que ela tem. Eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem. Essa empresa teve lucro ou prejuízo? É uma pergunta. E de quanto foi esse prejuízo ou de quanto foi esse lucro? Tenho certeza que vocês vão matar facilmente essa questão. Vou dar um tempinho e a gente já volta, pessoal.
E aí, galera, conseguiram? Tenho certeza que sim, gente. Essa questão começa a ficar mais divertida as nossas aulas de educação financeira, porque a gente cada vez mais vai trabalhando o conceito prático, né? Então, ó, alguns termos que a gente vai começar a usar bastante. Superavitário, uma empresa superavitária, ou seja, uma empresa que está tendo lucro. Deficitário, uma empresa que está tendo prejuízo. E daí, vocês viram se a empresa está tendo lucro ou está tendo prejuízo? Como é que a gente pensava lá no caso do nosso orçamento individual e no orçamento familiar? Somávamos todas as despesas, diminuímos da receita, o saldo, a gente sabia se o saldo era superavitário ou deficitário, ou seja, se ela teve lucro ou prejuízo. No caso de um orçamento familiar individual, não tem sentido falar lucro ou prejuízo, tem sentido a gente falar de esse dinheiro que sobrou, entre aspas, a gente vai aplicar ele para uma reserva ou para uma situação que a gente quer comprar alguma coisa. Na empresa não é bem isso, né? A gente precisa mostrar exatamente o lucro. Então vamos dar uma olhadinha aqui para verificar se vocês acertaram. Então, somando todas as despesas aqui, deu R$ 20.770. A gente tinha como receita R$ 30.155,27. Portanto, a receita é maior que a despesa, portanto, ele teve um lucro. Diminuindo um do outro, portanto, ela foi superavitária em R$ 9.385,27. Tranquilo? Então, assim, esse tudo é lucro? Às vezes é um lucro inicial, só que ele pode ser utilizado, reinvestido na empresa, não é retirado pelo sócio integralmente. Depende tudo do entendimento de como acontece mês a mês aquela empresa. Tranquilo, gente? Então, continuando aqui. Ana Paula é dona de uma quitanda, né, de frutas e verduras. Ela não possui funcionário, ela trabalha sozinha, com a família sozinha, realizando todos os atendimentos sozinha. Ao fazer seu orçamento empresarial mensal, identificou quais são suas despesas e receitas. Isso ela está fazendo muito bem, porque às vezes, quando é o caso da nossa Ana Paula aqui, ele mistura, né, a pessoa física com a pessoa jurídica. O orçamento da pessoa física não pode estar junto com a pessoa jurídica, tem que ser totalmente separado. E ela está fazendo um trabalho exatamente correto aqui. Então, em relação às despesas que ela possui, são gastos com o aluguel do espaço, né, da onde ela trabalha, os impostos da MEI, né? MEI é a sigla que a gente usa de microempresa individual, tá? Muito comum no Brasil, né? A energia elétrica ela gasta, telefone que ela usa para a empresa, não o telefone que ela usa pessoal, internet, limpeza que ela precisa pagar, o fornecedor de frutas e verduras frescas. Essas são exatamente as despesas que ela tem durante aquele período que ela levantou. E o que ela fez? Ela já aprendeu, né, com o orçamento individual e familiar, que ela precisa tabelar isso. E ela colocou aqui na forma de uma tabela, seja onde ela utilizar, no papel, em um aplicativo, ou usar uma planilha eletrônica e assim sucessivamente. Então ela levantou as despesas que ela tem e ela também fez um levantamento das entradas que ela teve em 3 meses. Porque ela não pode pegar um mês exatamente da entrada, porque nem todos os meses ela vai ter a mesma quantidade. Então, o que a gente pode fazer aqui em relação à receita? A gente pode tirar uma média desses 3 meses que a gente já conhece, para a gente ter o total de uma receita, né? Enquanto aqui a gente tem uma média exatamente das despesas. Daí vem a pergunta para vocês responderem. O quadro acima das despesas mensais e o quadro abaixo das receitas. Ela teve lucro ou ela teve prejuízo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, discutam entre seus colegas, converse com o seu professor e a gente já volta para conferir o resultado dessa discussão e dos cálculos que vocês efetuaram. Até daqui a pouco.
E aí, galera, discutiram bastante? É uma discussão legal, gente. Vocês estão agora já concluindo o ensino médio e já tenho certeza que muita gente já está pensando o que fazer na vida, né? Ser um profissional liberal, ser um empresário, ser um funcionário, seja lá qual for, a gente também sempre está relacionado com empresa, né? E a gente precisa começar a pensar nisso também, em como funciona tanto o seu orçamento individual quanto familiar, como empresarial também. Eles funcionam numa métrica muito parecida, né? Numa balada muito parecida entre elas. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui, o caso aqui que foi apresentado aqui dessa microempresária aqui. Então, como eu falei, ela tinha 3 entradas, né? As entradas das receitas de março, abril e maio. E a gente, para fazer uma comparativa, a gente tirou uma média desses valores, ou seja, somamos os 3 valores e dividimos por 3, ou seja, nós temos uma receita média, né, uma previsão média de receita que a gente pode estimar para o próximo mês, por exemplo, junho aqui, que seria de 10.500. Tranquilo? É óbvio que aquelas despesas também podem alterar alguma coisa, mas a grande média vai ser exatamente aquela. Ou seja, a soma aqui das despesas, que era 5.500, e a soma das receitas, 10.500. Para a gente saber o saldo, já sabemos que a receita é maior que a despesa, consequentemente ela está sendo superavitária, ou seja, ela está tendo lucro, né? Então, fazendo essa diferença entre a receita e a despesa, a gente chega à conclusão que, portanto, ela está tendo um lucro de R$ 4.950. Daí, ela vai definir esse 4.950, o que ela vai fazer? Ela vai retirar tudo como pagamento para ela ou ela vai deixar para reinvestir uma parte disso na empresa? É isso que o MEI precisa sempre separar o seu orçamento individual do seu orçamento da sua empresa, né? Que ela não pode retirar todo o dinheiro, porque ela tem que deixar um dinheiro para as reservas que ela pode precisar, o imprevisto que ocorra durante, ou também para ela investir, por exemplo, num mostruário de produtos, alguma coisa que possa agregar mais clientes para ela. Ela tem que ser bastante inteligente nesse aspecto, né? Então, a dica fundamental, o orçamento individual e familiar tem que ser totalmente separado do orçamento da empresa. Como a gente falou, são 2 pessoas diferentes. A pessoa jurídica é uma, a pessoa física é outra. E uma, obviamente, é dependente da outra, então tem que se tomar muito cuidado com a saúde financeira da empresa, que é o que fornece as receitas para o orçamento familiar e individual de qualquer empresário que a gente tenha. Tranquilo? Então aqui nós temos um quadro final dessa situação que a gente tem. Gosto muito de quadro, gente. Quando a gente fala em planejamento orçamentário, um quadro, uma planilha é muito legal, porque ela dá exatamente tudo aquilo que a gente mostrou nos slides anteriores, mostrou aqui na forma resumida e fica fácil aqui identificar quais itens que eu posso diminuir as despesas ali, aumentar e assim sucessivamente e dar um retrato. É como se eu tirasse uma foto da empresa naquele momento e vai facilitar para a tomada de decisões, que é extremamente importante. Aqui, uma citação do Pai Rico e Pai Pobre fala de 2 termos técnicos muito importantes: ativo e passivo de uma empresa, né? Ativo é tudo aquilo que se refere ao que entra dinheiro. Pode ser também o próprio ponto, por exemplo, da quitanda também é um ativo, tá? E o passivo é tudo que ela tem de dívida para pagar, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, não dá para dizer só positivo ou negativo, tá? Então, o ativo é aquelas, vamos dizer, a parte onde pode entrar dinheiro e o passivo é onde a gente vai pagar as nossas despesas, tá? E está relacionado. Muito interessante essa citação dela. Então, na empresa como a da Ana, tudo que pode ser convertido em dinheiro é conhecido como ativo. E exemplos de ativo, as frutas, as verduras negociadas e o próprio ponto de venda seria o exemplo de ativos. Enquanto exemplo de passivo é aquilo que a gente retira dinheiro do bolso da empresa, os pagamentos que ela faz aos fornecedores, empréstimo que ela pegou para financiar alguma coisa, a luz, a água, são exatamente os pagamentos passivos que a gente vai ter. Tranquilo? Então,
nesse vídeo a gente comentou que o orçamento empresarial é o registro de todas as receitas e todas as despesas que ocorrem com aquela empresa num determinado espaço de tempo. É extremamente importante para o sucesso dessa empresa, né? Porque se eu não sei exatamente quanto entra e quanto eu gasto, ou a saúde financeira de uma empresa pode estar sendo, tendo muito risco. E esse saldo a gente precisa saber mês a mês, não somente uma vez por ano, tem que saber mês a mês, até às vezes em um período de muito mais curto ali, para você poder fazer o controle financeiro. Nesse vídeo, nós conversamos exatamente sobre o planejamento financeiro orçamentário de uma empresa. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal!